Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês nossas aulas sobre engenharia de software e da usabilidade. Nessa videoaula estou trazendo a aula 3, parte 2, ciclo de vida e desenvolvimento do software. Lembro sempre a vocês para verificarem as nossas notas de aula com o conteúdo complementar às videoaulas. Isso é importante para entender o nosso contexto, entender o conteúdo que nós estamos passando. Bom, vamos então à nossa videoaula 3, parte 2. Bom, a engenharia de software da usabilidade, aula 3, parte 2, ciclo de vida e desenvolvimento do software. O ciclo de vida de um software é determinado através de padrões, parâmetros. Então, nós temos aí um framework que é dado pela ISO IEC 12207, que vai fornecer justamente um framework para compreender as atividades e processos do ciclo de vida do software, da sua concepção até o fim da sua vida ou até o fim do seu uso. Essa norma é referência e estabelece processos, atividades e tarefas que devem ser aplicadas ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software. A ISO IEC 12207 é uma norma que define processo de ciclo de vida de software e organiza-se em 3 classes: processos primários, chamados também de fundamentais, processos de suporte ou de apoio e processos organizacionais. Os processos fundamentais envolvem aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção do software. Os processos de apoio envolvem documentação, gerência de configuração, garantia de qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria, resolução de problemas, usabilidade e avaliação de produto. E os processos organizacionais envolvem a gerência de ativos, infraestrutura, recursos humanos, engenharia de domínio, programas de reuso e de melhorias. Então vamos ver o ciclo de vida de desenvolvimento de software com base nessa norma. Vamos ver os processos primários ou fundamentais. Primeiro, processo de aquisição, que define as atividades de aquisição da organização, em termos de sistemas, produtos de softwares ou serviços. Temos o processo de fornecimento, que define as atividades do fornecedor da organização, sistema, produto de software ou serviço de software. O processo de desenvolvimento, que vai definir as atividades da equipe de desenvolvimento da organização, aquela equipe que desenvolve os produtos de software que vão ser utilizados na organização. O processo de operação, que define as atividades de operação da organização, tendo em vista o serviço que vai operar o sistema que vai ser implantado, que vai ser utilizado. E o processo de manutenção, que define as atividades de manutenção do software da organização, que visa manter o produto de software e gerir essas modificações, mantendo ele atualizado e operacional, estendendo assim o seu ciclo de vida. Segundo, os processos de suporte ou de apoio, que é o processo de documentação, que define as atividades para registrar a informação produzida durante o ciclo de vida do software. O processo de gestão de configurações, que define as atividades de gestão da configuração. O processo de garantia da qualidade, que define as atividades para assegurar que os produtos e os processos de software estão em conformidade com os requisitos especificados e conforme o planejado. Requisitos especificados junto aos usuários, esses requisitos têm que atender à necessidade dos usuários e devem atender dentro de um planejamento de projeto. As revisões conjuntas, as auditorias, a verificação e a validação também podem ser usadas como técnicas de garantia de qualidade. E o processo de verificação, que define as atividades junto aos clientes, fornecedores e partes interessadas para verificar os produtos de software, verificar como está o desenvolvimento ou como está a utilização desse produto. Seguindo os processos de suporte ou apoio. Processo de validação, que define as atividades cliente, fornecedor ou parte interessada para validar os produtos de software. O processo de revisão, que define as atividades para avaliar o estado
e os produtos de uma atividade. O processo de auditoria, que envolve todas as atividades para determinar conformidade com os requisitos levantados junto aos usuários, né? Toda a parte de planejamento e de contratos referentes ao desenvolvimento. Processo de resolução de problemas, que define os processos para analisar e resolver os problemas. Aí estão inclusas as não conformidades, ou seja, qualquer que seja a natureza ou fonte detectada de problema no decorrer do desenvolvimento, operação, manutenção ou em outro processo, passa por essa etapa do processo de resolução de problemas. E os processos organizacionais, que envolvem o processo de gestão, que vai definir as atividades básicas de gestão, incluindo toda a gestão de projeto durante o ciclo de vida do mesmo. O processo de infraestrutura, que define as atividades básicas para estabelecer a infraestrutura necessária para desenvolvimento, implantação, manutenção, ou seja, para todo o ciclo de vida do software. O processo de melhoria, que vão incluir as atividades de desempenho da organização, junto a cliente, fornecedor, equipe de desenvolvimento e manutenção ou gestores durante todo o processo, para estabelecer parâmetros de medição, de controle e melhoria do software durante seu ciclo de vida. E o processo de formação, que define as atividades para proporcionar a formação adequada aos colaboradores, ou seja, é o treinamento das equipes, todos que vão utilizar o software que está em desenvolvimento. Então, o ciclo de vida de desenvolvimento de software envolve vários processos. Esses processos vão ser particionados, fazendo parte de vários ciclos de medição, vários ciclos de aceitação, planejamento, execução, checagem e alterações, adequações com base em tarefas. Essas tarefas modulares vão proporcionar mais facilidade ao processo de verificação, de atualização, de conformidade do software, desde sua concepção até a sua descontinuidade, ou seja, até o seu final de ciclo de vida. Então, o ciclo de vida do desenvolvimento do software pode ser simplificado em 5 partes. A sua concepção, com o levantamento dos requisitos juntos aos usuários, aqueles que vão utilizar de fato o sistema, toda a parte de análise para desenvolvimento, toda a parte de design, mobilização de equipes, todos os recursos necessários para o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento em si também, a parte de implementação, de construção do software, de execução do software, dos testes, das várias etapas, das várias tarefas que o software deve executar e durante o ciclo de implantação, toda a parte de treinamento, a parte que diz respeito ao pessoal, que diz respeito à performance e atendimento às necessidades dos usuários, em termos de tempo, em termos de entrega, de funcionalidades e também em termos de qualidade. O ciclo de vida de desenvolvimento de software ele vai envolver justamente aspectos que são às vezes muito intuitivos. Muitas vezes o cliente, no levantamento de requisitos, ele nos passa algumas ideias, nos passa informações a respeito do que ele necessita. A equipe de desenvolvimento, a equipe de projeto vai fazer uma leitura dessa explicação, dessas informações dadas pelo cliente, que vão ser trabalhadas ao longo do projeto, que vão apresentar documentações, que vão apresentar funcionalidades, que vão apresentar aspectos inerentes àquele projeto, mas que nem sempre vão chegar exatamente onde o cliente desejava inicialmente. Então, essa tirinha aí representa justamente isso. Desde o ciclo inicial, desde a etapa inicial, do pontapé inicial, onde o cliente passa suas especificações, suas necessidades, suas ansiedades, segue por toda a etapa de desenvolvimento do projeto, passando por levantamento das especificações, entendimento, parametrização, toda a parte de negócio, construção, custos também, para nós chegarmos a um resultado que nem sempre é o que o cliente deseja. Então, o desenvolvimento de um software deve atender basicamente esses 3 aspectos para ser um projeto de sucesso. Primeiro, atender de fato as necessidades do cliente. Isso é uma etapa bastante complexa, uma etapa muito importante, o levantamento
desses requisitos, o detalhamento desses requisitos, porque eles vão nortear todo o projeto dali para frente. Segundo, que o projeto realmente atenda em termos de custo, em termos de tempo, para que ele venha realmente a estar dentro daquilo que o cliente solicitou, que o usuário solicitou em termos de funcionalidades. E terceiro, para que ele realmente tenha qualidade, para que ele realmente venha a oferir satisfação do usuário em termos de uso. Finalizando, nós podemos ver que se trata de desenvolvimento, que se trata de fabricação de software. Então, começa desde o que o cliente precisa, o que ele propõe em termos de informações, o que ele propõe em termos de ansiedades, de desejos, onde os especialistas, onde os analistas vão estudar esses requisitos para desenvolver os sistemas, para documentar, para fazer toda a montagem, todo o processo de especificação e desenvolvimento, para, durante essas fases, durante todo o processo de construção de software, realizar testes, trazer o cliente, trazer o usuário para junto desses testes, para que no final, considerando tempo, considerando prazos, considerando custos, considerando necessidades e considerando principalmente a qualidade, o cliente possa fazer o teste final e aprovar esse sistema. Bom, pessoal, essa é o resumo da videoaula 3, parte 2, onde nós estamos falando sobre desenvolvimento de software. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Vamos ainda para a terceira parte dessa aula 3, onde nós vamos complementar o tema que já foi abordado. Espero vocês na próxima aula, então. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!